Agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, manhã da sua segunda-feira, com certa nebulosidade, minha gente, porque tem neblina, né? Na madrugada, por volta das 4h45, nós não tínhamos neblina nenhuma e a temperatura era de 15 graus. Subiu 16 nesse momento e a incidência de neblina em toda a nossa grande região, mas a promessa de um dia limpo hoje em relação, pelo menos em boa parte dessa segunda-feira, um dia com tempo firme e temperaturas elevadas, chegando a 28 graus, conforme o meteorologista Peter Scheuer aqui da Tropical FM, na previsão agora das 6h30, né? Bem, o quadro Entrevista que tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, que fica aqui no centro, em São Carlos. O telefone é o 3325-4123. Farmácia São Jorge, aqui no centro, tem atendimento das 15 para 7 às 22 horas, de segunda a sábado. Aos domingos o atendimento é das 7h30 até às 12 horas e das 14h30 até às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, que tem atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, aqui no centro, são 38 anos de tradição, anunciando o quadro Entrevista que está no ar, 7h42, hora oficial do Brasil, segunda-feira, 17 de outubro, minha gente. Bom dia para você. E aqui o bate-papo hoje é com a Foz do Chapecó Energia. A pauta é essa. Nós temos um simulado marcado para o próximo dia 22. A gente teve uma reunião na última semana que explanou toda a estratégia relacionada ao simulado para a comunidade, que envolve os 3 municípios, aqui Águas de Chapecó, São Carlos e também Alpestre, no Rio Grande do Sul. Para isso, a gente está com os 2 convidados aqui nos estúdios da Tropical FM para falar justamente sobre isso, sobre esse simulado. Os diretores aqui da Foz do Chapecó Energia, Michael Rosseto e também Fabiano Dalberto, estão aqui nos estúdios conosco para falar um pouquinho sobre isso, explicar e resumir aí para a comunidade o que é este simulado. Não é isso mesmo, Michael? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis. Bom dia, ouvintes. Bom dia também ao Fabiano, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes da Tropical. Muito bem. Ô, Michael, nós estávamos na reunião na semana passada, onde explanou, juntamente aí com o Fabiano, através de mapa na ocasião, mas aqui a gente vai estar descrevendo, esse simulado. Quando é que vai ser, como vai ser, horário, como é que vai ser o procedimento? Ô, Elvis, o simulado ele vai ocorrer no dia 22, neste próximo sábado, aproximadamente a 1h30, início da tarde. Início da tarde, isso. Né? Então, a intenção é que esse simulado sirva para a população entender ou saber o que ela deve fazer, para onde ela tem que ir, num possível caso de rompimento de barragem. Certo. Tá? Isso num possível, né? Possível, exato. Isso. Depois a gente vai falar, inclusive, da barragem que o Fabiano vai falar para nós aí. Isso. Esse é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo junto com as defesas civis desde 2019, então não é um trabalho recente, onde a gente vem elaborando planos de ação para a defesa civil poder atuar de uma forma mais efetiva junto à comunidade. Tá? Ressaltamos que a nossa barragem é extremamente segura, não tem nenhum problema nela. E por que a gente está fazendo esse simulado? É simplesmente para atender o que a lei pede. Tá? Antigamente era a Lei 12.334 que fazia o regimento desse simulado, e agora a gente tem a Lei 14.066 de 2020, que também orienta a todas as barragens do Brasil fazer esse simulado. Então não é um caso específico para Foz do Chapecó. Todas as barragens do Brasil, elas devem fazer esse tipo de simulado para treinar a população a saber o que ela deve fazer num possível caso de rompimento de barragem. Exatamente. E, Fabiano, tem algumas famílias, né, que estarão orientadas a fazer o procedimento. Não é todo mundo, né, no sábado, dia 22. Isso, Elvis, exatamente. A Foz do Chapecó vem trabalhando junto com as defesas civis, né, com as famílias na área chamada ZAS, que é a Zona de Autossalvamento. Tá? Por quê? Porque temos as condições normais de vazão do Rio Uruguai, e dentro dessas condições normais tem uma situação onde ocorreria o rompimento de barragem e a área atingida. Então nós iremos trabalhar neste simulado, reforçando as palavras do Michel, é somente um simulado para atingimento da lei, cumprimento da lei. Iremos trabalhar com essas famílias que nós informaremos agora de maneira mais efetiva a partir dessa semana, com folder, com cartaz, com divulgação nas rádios, né, inclusive neste momento.
e também com carros de som nas ruas, e trabalharemos com essas famílias que serão informadas para fazer a evacuação das suas casas nesse simulado, nesse treinamento. Exatamente. E, inclusive, minha gente, tem um folder, né, Michael? Isso. O pessoal vai estar repassando, que é onde orienta quais as famílias que estarão tendo que ir nesses pontos, porque tem pontos de apoio, né? É isso que chama? Perfeito, Elvis. Nós chamamos de ponto de encontro. Ponto de encontro, isso, esse é o nome. Junto com as defesas civis. E a população que efetivamente está dentro dessa mancha de cenário de rompimento de barragem vai receber o contato durante essa semana, como o Fabiano bem mencionou. Então, se ela receber o folder, ela vai estar ciente que ela está dentro dessa mancha, ela está apta ou convidada a participar desse simulado. Certo. Então, se a pessoa receber o folder, o contato durante a semana, ela está dentro dessa mancha e pode e deve participar desse simulado para ela estar segura num possível caso de rompimento de barragem. É importante destacar, Fabiano, a mancha que a gente diz é onde a água chegaria, né? No caso de um rompimento, que foi feito um estudo, né? E aonde chegaria a água e aonde que está essa residência localizada que poderia chegar. Seria isso? Isso, exatamente. A mancha foi um estudo, né, de uma empresa especializada e contratada em nome da Foz de Chapecó, junto às defesas civis municipais, né, dos 3 municípios. E a gente está seguindo também uma diretriz da Agência Nacional das Águas, da ANA, que ela delimita, então, as AS, né, nos 30 minutos onde a água poderia chegar primeiro ou nos 10 quilômetros. Então, a Foz de Chapecó adotou esses 10 quilômetros de zona de autossalvamento e a mancha seria exatamente isso que você complementou, né? Que seria onde a água chegaria. Então, as defesas civis municipais já têm esse estudo, nós temos esse estudo e a gente sabe exatamente, né, num futuro simulado que a gente vai fazer agora no sábado ou numa questão de cheia onde a água pode atingir. Então, nesse sentido, é esse simulado que a gente vai fazer, trabalhar com essas pessoas dentro dessa zona de autossalvamento. Muito bem, tá certo. Então é dia 22, o pessoal pediu aqui, ó, é no sábado, minha gente, dia 22, a partir das 13h30, então, e envolve os 3 municípios aqui, né? E haverá equipes, além da Defesa Civil, mas também equipes da própria Foz do Chapecó no dia lá, né? Isso, no dia vai estar reunido em todos os pontos de encontro, que foi mapeado junto com as defesas civis. Vai ter um representante da Foz do Chapecó, certo, e um representante da Defesa Civil ou do município envolvido no simulado. Certo. Então, como você bem mencionou, Elvis, vai estar o pessoal de Alpestre, Águas de Chapecó e São Carlos. E as equipes vão estar envolvidas, né, minha gente? Toda a Foz do Chapecó aí e as defesas civis aí desses municípios respectivos aí, que são os pontos de encontro aqui destacados. Isso vai começar tudo, Fabiano, com as sirenes, né? Como é que vai ser isso? Isso, a gente tem uma programação, né, para nos reunirmos, a gente vai começar com um encontro entre nós, Defesa Civil e tal, porque como a gente tem falado, é um simulado, certo? Então a gente tem que fazer toda a tratativa, preparação, e quando todas as pessoas estiverem preparadas, posicionadas, nós faremos então o toque das sirenes. As sirenes devem ficar em torno de 20 minutos no toque, né, Michel? Perfeito. E a ideia, então, é que as pessoas que estiverem ouvindo a sirene e que tiverem recebido o folder, que a equipe da Foz de Chapecó passou na sua residência, deixou o folder e falou, você está nesse local onde é a zona de autossalvamento. Então, a partir do toque das sirenes, o intuito é que as pessoas saem de suas residências com segurança, claro, né? Fechem a residência, tomem cuidado e se desloquem até o ponto de encontro, que é o que o Michel mencionou. Ou seja, então temos um tempo bem razoável com tranquilidade, ir para o ponto. Não é tocar a sirene. Até essa foi um detalhe questionado lá durante a reunião na última quinta-feira, justamente essa, né? Não é tocou a sirene e sair correndo, não. Você tem todo um tempo ainda para você ir até o ponto de encontro e aí ter as orientações de quem vai estar lá naquele ponto de encontro. Seria isso, né, Michel? Perfeito, Elvis. No dia do simulado, o que você deve fazer, a população, a comunidade? Ao escutar o barulho da sirene, saia de casa com tranquilidade, feche sua residência para evitar qualquer tipo de vandalismo. Auxilie os mais novos ou os mais idosos a participarem também do simulado. É importante para eles saberem o que devem fazer. Saia de casa com tranquilidade, com segurança e se desloque até o ponto de encontro mais próximo à sua residência. Você pode ir de carro, pode ir a pé, pode ir de bicicleta, pode ir qualquer meio de locomoção, contanto que você chegue até o ponto de encontro. Lá, como a gente comentou, vai ter um representante da Foz do Chapecó e da Defesa Civil ou do município. E chegando nesse ponto de encontro, então, a gente vai ter um mini questionário para ver se a pessoa realmente escutou o barulho, se ela sabia o que ela deveria fazer. Para isso dar insumo para nós melhorarmos aí o nosso trabalho junto com a Defesa Civil também. E também haverá a entrega de um brinde simbólico para
para a pessoa que participar desse simulado. Exatamente, tem o brinde também, que marca aí a parte da participação aí, que é bastante importante. Nós estamos ouvindo aqui hoje, minha gente, segunda-feira, a pauta da Foz do Chapecó, o simulado do dia 22, que é o sábado, aqui os diretores, o Michael Rosseto e também o Fabiano Dalberto, explicando justamente esse simulado. E falo para os dois aqui, quando a gente divulgou que a gente participou da reunião sobre o simulado na sexta-feira, ou seja, o dia seguinte, a primeira questão que nós tivemos aqui foi um apontamento, logicamente, que de um ouvinte. Opa, aí tem coisa para ter treinamento. Foi a primeira colocação, inclusive abaixo das redes sociais. Não é coisa, já foi explicado. Segue uma lei nacional, envolve todos os tipos de barragem, né? E é um treinamento que talvez deveria ou teria que ser até corriqueiro, mas que, como é o primeiro, surtiu como, opa, tem alguma coisa. É por aí? Perfeito, Elvis. É uma questão que, quando começa a chover, rotineiramente o pessoal fala, tá rompendo a barragem. Exato. O que não é o correto. Né? Esse procedimento agora, inclusive, foi logo após uma cheia que a gente teve na semana passada. Né? Perfeito. Então, esse simulado já vem sendo a data agendada junto com a Defesa Civil há muito tempo, né? Como a gente comentou, desde 2019 que a gente vem trabalhando para efetivamente chegar nesse momento de fazer o primeiro simulado. Mas podem ter certeza que, continuando a lei vigente, todos os anos a gente vai ter que fazer esse simulado para cumprir de acordo com a 14066, que é a lei que rege isso daí. Tá? Isso que teve a parada ali, que senão já teria sido até feito esse simulado, né? Porque teve a parada da pandemia ali, né? Isso. Como começou em 2019, Exato. A nossa previsão era executar em 2020. Exato. Porém, veio a pandemia, a gente acabou postergando um pouco o prazo, em função aí dessa questão do Covid, que a gente não podia fazer reuniões e aglomerações. Né? O Michael falou lá na reunião, inclusive, a gente lembrando agora uns tópicos da reunião lá, falando do exemplo de alguns países. Japão, Canadá, por exemplo, fazem esses treinamentos corriqueiros, visando outros fenômenos até naturais, no caso, avalanches e terremotos e tudo mais, né? Outros procedimentos. É algo que o Brasil está buscando com as barragens. Nós já tivemos aí essas de rejeito que nós tivemos lá em Minas Gerais, que acabaram rompendo e tudo mais. Então agora uma prevenção para esse tipo de coisa. Como as pessoas devem proceder. Esse é o grande foco, esse é o grande objetivo disso, né, Fabiano? Exatamente. Como você falou, né? A gente acaba ouvindo esse tipo de situação, nos deixa um pouco preocupados, porque a gente sabe de toda a segurança que a gente busca, dos monitoramentos que a gente tem constantes na barragem. Então a gente tem que reforçar para a população que sim, nossa barragem está em condições seguras. Perante a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela está em condições normais, então a gente reforça isso, é realmente um simulado, é um cumprimento de lei. E trazendo para suas palavras, eu como munícipe aqui da região, né, morador aqui de São Carlos, eu acho essas iniciativas importantes, né, para a nossa sociedade como um todo, para a comunidade evoluir. A gente está fazendo um paralelo aqui às escolas evoluindo, fazendo simulados de evacuação das escolas. Então, por que a gente está treinando as crianças e não vamos treinar os adultos? Né? Então, vamos treinar os adultos, vamos treinar a população como um todo e vamos fazer o simulado, sim, para a gente garantir a segurança. É a segurança nossa de quem está próximo aqui do empreendimento. Exatamente. E nem é todos, né, minha gente? Nem é todos. É uma faixa aí da mancha em que, num caso de rompimento, num estudo onde chegaria a água, né? Então, são algumas famílias aí que estarão fazendo parte desse treinamento. Não é todo mundo, até porque acaba dando bastante confusão, né? Se fosse todo mundo. Não, é só uma parte da comunidade que vai ser comunicada efetivamente, principalmente durante essa semana, minha gente, né, Michael? Perfeito, Elvis. Entre hoje e quarta-feira, o pessoal vai estar recebendo em sua casa o folder para indicar que realmente ela está participando desse simulado. E não é toda a cidade, não é todo São Carlos ou todo Águas que vai participar nesse primeiro momento. Quem efetivamente vai estar participando desse simulado é a comunidade de Nossa Senhora das Graças, em Águas de Chapecó, a comunidade de Porto Santa Lúcia, em Alpestre, e aqui em São Carlos vai estar participando, então, a comunidade de Pratas, algumas regiões aqui do centro, algumas regiões do bairro Cristo Rei, próximo ao Rio Chapecó, e também a Olaria, próximo ao Rio Uruguai. Ou seja, regiões que estão aí justamente nesse risco iminente de alguma cheia, de alguma coisa, no caso aqui do rompimento, então, né? A gente falou, inclusive, da cheia da última semana. Outra questão que o pessoal colocou foi justamente, logo após as cheias, temos um treinamento. Algo tem? Não, minha gente. A barragem está segura, vamos reforçar isso também, de novo, né? Aliás, na colocação da reunião, foi explanado pela equipe
a revisão, tanto manual quanto também de forma como é que é? Automatizada. Né? Automatizada, né? Ou seja, é contínuo essa revisão em toda a estrutura lá, né, Fabiano? Exatamente. A nossa barragem é monitorada de forma manual, como você me falou, né, com os nossos técnicos fazendo as medições, as leituras, e também de forma automatizada. Então a barragem ela está sendo observada e monitorada 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Ou seja, todo o período a barragem está sendo monitorada. Por questões de segurança e também operacionais da usina, temos sempre pelo menos dois técnicos nossos de operação dentro da usina, além dos vigilantes, claro. Então, uma questão de emergência, a nossa tomada de decisão é mais rápida, pois temos pessoas lá dentro da usina, isso facilita. Mas a barragem, realmente, barragem vertedora é totalmente monitorada e tempo integral. Isso é importante reforçar. Inclusive, né? E tem toda uma vazão possível, né? Tem todo um estudo, né? Qual é a capacidade dela, toda essa capacidade que foi explanada, daquilo que a gente já enfrentou, daquelas cheias que a gente já teve, a recente que a gente teve, os números oficiais que ela... E o site, né? O próprio site que também dá em tempo real e de hora em hora até parece, né? De hora em hora as condições lá de cada vazão, da vertida, enfim, tudo isso, né, Michel? Isso. Nosso vertedor ele tem capacidade de escoar água até um valor de 62.190 metros cúbicos por segundo. Tá? Nessa última semana aí, nós tivemos uma cheia de aproximadamente 10 mil metros cúbicos, 12 mil metros cúbicos, que equivale a em torno de 15% da capacidade total do nosso vertedor. Então, é sobredimensionado, possui uma capacidade muito grande de vertimento, de passar água por ele sem nenhum problema nas estruturas. Na cheia que nós tivemos em 2014, chegou a aproximadamente 30 mil metros cúbicos, ou seja, não chegou nem na metade do que ele está previsto para escoar. Então é um vertedouro num rio que é bem nervoso, digamos assim, possui uma variação muito brusca, que é o Rio Uruguai. Então a nossa barragem está totalmente segura nessa questão também de capacidade de vertimento. Legal. Muito bem, explicado então. Meninos, mais alguma coisa que vocês gostariam de explanar justamente para a comunidade, ficar ligada em relação às orientações, porque o que vale mesmo é lá no sábado, às 13h30, quando nós teremos aí o acionamento das sirenes, e aí as pessoas devem fazer os seus procedimentos, aquelas que serão orientadas. Além do folder, teremos carro de som, né? Carro de som também, né? E a gente vai estar anunciando aqui durante todo o dia a programação, como é que tem que ser, como é que deve proceder, como é que vai ser, e esses locais citados pelo Michael aí, que terão um foco maior aí, né? Não, perfeito, Elvis. É importante a participação da comunidade, como a gente falou, é o primeiro e provavelmente virão outros, e é importante a comunidade estar preparada. A gente tem ciência, estamos convictos que nada vai acontecer, a nossa barragem é totalmente segura, mas é importante a população estar treinada, porque a gente nunca sabe quanta chuva vai vir e o que vai ocorrer num período aí para frente. Então, vamos deixar todo mundo preparado, se caso tiver algum problema, a pessoa já sabe o que deve fazer. Prevenção, né, Fabiano? Prevenção. Exato, exatamente. E só para reforçar a questão das chuvas nos últimos dias, e o simulado realmente foi uma coincidência, né? Exato. A gente já tem trabalhado, como o Michel falou, desde 2019 e acabou que coincidiu agora com a chuva e o simulado. Mas estamos realmente trabalhando na prevenção, Elvis, é isso aí. Legal. A vazão do rio Chapecó aqui, tem esse controle também, né? A vazão do rio Chapecó que teve Porque o rio Chapecó foi o que mais subiu aqui nessa última, né? Foi o rio Chapecó, ele deu uma subida muito grande aí, em poucas horas. Exato. E acabou impactando aí a cidade de águas de Chapecó, né? Exatamente. E o rio Uruguai estava, nesse caso, estava mais tranquilo, em tese, né? Estava mais tranquilo. O pessoal pediu aqui, não, porque nesta vez a Águas de Chapecó foi a mais afetada em função da alta do rio Chapecó, que estava... Deixa eu até pegar aqui o que o ouvinte tinha mencionado aqui. Exatamente. Foi o rio Chapecó que teve uma vazão maior e que teve aí, claro, que algumas famílias que foram afetadas. Desta vez foi o rio Chapecó que teve uma vazão maior e que assustou. O rio Uruguai que estava mais tranquilo. Palavras do ouvinte aqui, né? E era realmente como aconteceu. Perfeito. Em 2014... teria sido 32 mil metros, é isso? Bate, eu acho que aproximadamente os 30 mil que você mencionou, né? De vazão vertida nossa, aproximadamente 30 mil metros cúbicos. Que não dá nem a metade, então, daquilo que tem a capacidade aí da usina Foz do Chapecó aí nos vertedouros. Né, gente? Aproveitando, eu reitero aí a tua colocação, né? Qualquer dúvida, o pessoal pode entrando no site da Foz do Chapecó, www.fozdochapecó.com.br, acompanhando os dados de vazão que está chegando da usina, que está saindo.
E também, se tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato com o WhatsApp 48 99 126 1355. Inclusive, o pessoal pode tirar as dúvidas contactando a própria Foz lá, né? Perfeito. Com o próprio simulado. Se tiver alguma dúvida, o pessoal pode checar, né? Pode também fazer aí a sua conferência e ter mais informações a respeito disso. Por falar nisso, o Michael e Fabiano, nas quinta-feira, quando nós estivemos lá, nós fizemos uma rápida visita em alguns locais lá e tive a informação através da assessoria que já está aberto para visitação, inclusive, da comunidade lá, né? Na própria Foz do Chapecó, é isso? Claro, tivemos parado em função da pandemia no ano de 2020, mas agora reabrimos então as visitas à comunidade. É só entrar no site e se cadastrar. Todo mundo pode participar da visita, considerando aí as questões de restrição de idade, mas a usina está toda de portas abertas. Qualquer pessoa pode participar da visita, inclusive a gente levar em alguns locais específicos se ela tiver alguma dúvida em relação à segurança das estruturas. Tá? Legal, muito bem. E outras informações também com a própria Defesa Civil, né? As orientações aí do próprio simulado, o pessoal falou aqui, a Defesa Civil sim está apta, ela ajudou a fazer esse levantamento todo, então ela também está apta a repassar informações e orientações. Fabiano, mais algo? Obrigado. Não, só reforçar realmente o convite, então, para a participação do simulado. A gente reforça, fala que a estrutura realmente está segura e que a gente tem que cumprir essa lei. E você mencionou bem a questão das defesas civis. A gente deixa aqui o nosso abraço às pessoas que estão envolvidas, seja estadual, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e os municipais aqui dos 3 municípios têm nos dado um apoio tremendo. Então, um abraço a todos os coordenadores das defesas civis e estamos juntos aí para o próximo sábado. Muito bem. Ô, Michael, obrigado pela sua vinda. Mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigado, Elvis, pela oportunidade de a gente estar aqui também esclarecendo para a população esse simulado, que é muito importante para a gente deixar treinado todo mundo, né? Reitero as palavras do Fabiano, agradeço aí a participação do Cassiano lá de Águas de Chapecó como representante da Defesa Civil e do Fábio Kaiser aqui de São Carlos e também do Mário Barque ali de Alpestre, que estão dando um apoio muito grande na elaboração desse simulado junto com a comunidade. Legal, muito bem. Então, tá aí então, minha gente, a gente vai estar reforçando durante a nossa programação jornalística em especial o funcionamento desse simulado no próximo sábado. Vai ser uma semana intensificada aqui de orientação e também, ao mesmo tempo, a tranquilizar a comunidade, já que se fala sempre em barragem ou Foz do Chapecó, o pessoal acaba ficando um pouquinho meio receoso, mas não, é um simulado que vai virar rotina provavelmente aí nos próximos, até pela lei nacional que tem que ser seguida e que a gente vai estar acompanhando nessa primeira etapa no dia 22 do próximo sábado, tá bom? Conversamos hoje aqui com os diretores aqui da Foz do Chapecó Energia, aqui, situada aqui em Águas de Chapecó, o Michael Rosseto e o Fabiano Dalberto. E eles estarão aqui também no Jornal do Meio-Dia, que a gente vai estar repercutindo alguns trechos desse bate-papo. A entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar no nosso site, daqui a pouquinho no tropicalfmscc.com.br e claro, com a foto que a gente vai registrar agora daqui a pouquinho no nosso tropicalfmscc.com.br, tá bom? Vem aí o comando geral a seguir, a gente volta amanhã às 6 ou às 7h40 e claro, num oferecimento da Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez que fica bem no centro aqui em São Carlos. Farmácia São Jorge, visite e confira o atendimento. Agora 8h04. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia